Vamos orar a Deus? Vamos regar a semente da palavra. Pai eterno e amado, que privilégio, Senhor, Tu concedes em ser um pregador da Tua palavra. A todos aqueles a quem o Senhor chama e concede este ministério. Que privilégio cada um de nós cristãos temos de testemunhar o Teu Evangelho. O Evangelho que é poderoso para salvar. O poder do Evangelho não é destrutivo, é salvífico. O poder do Evangelho não é pequeno, ele é onipotente, porque Deus é onipotente. O poder do Evangelho é para a salvação e não para a perdição. Assim sendo, Senhor, temos uma semente divina de vida. Temos uma semente, uma pregação nos lábios, salvação poderosa em Deus, capaz de libertar pessoas das algemas de Satanás, capaz de libertar pessoas das mãos do inimigo, de tirá-las do império das trevas e trazê-la para o reino do Filho do amor, em Cristo Jesus. Assim sendo, ó Pai, em nada a vida seria linda, em nada a vida seria preciosa, contanto que completássemos o ministério que de Ti recebemos, Pai, de anunciar a palavra, de pregar o Evangelho, de anunciar o amor incondicional, salvífico e restaurador de Deus. Assim sendo, Pai, use os meus lábios tremendamente e abençoe cada vida e coração esta manhã de domingo. É o que nós oramos e Te pedimos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a noiva de Cristo, o povo amado de Deus, aqueles que receberam o ministério do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, digam amém, amém e amém. Grato tanto, meu amado. Louvor lindo esse de fundo hoje. Graças a Deus. Amada igreja de Jesus, povo santo, povo de Deus, santos e irrepreensíveis, aqueles que a Bíblia chama de mais do que vencedores, mesmo sendo ovelhas para o matadouro. Como é precioso o chamado que nós recebemos de Cristo. Porque, amados, onde estivermos pregando, anunciando, falando do Evangelho, será a instrumentalização de Deus. Ou seja, o próprio Deus estará usando a tua vida. Você imagina a honra de um embaixador, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele está lá representando o seu presidente, representando a sua nação, levando as diretrizes da nação brasileira. Você imagina o privilégio do embaixador. Agora imagina você, amado, que a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. Então nós poderemos ver pessoas trilhando o caminho da sepultura, o caminho do inferno, e Deus usar a nossa boca e a nossa vida para tirar o pecador do caminho da morte e trazê-lo para o caminho de salvação. Isto é simplesmente tremendo. Por isso, a luta é contra a igreja de Jesus. A luta de Satanás, mas não pense que Satanás está lutando contra Jesus, que Satanás está lá lutando contra Deus. E você sabe, a guerra é meio difícil, sabe? Porque o diabo, ele tem as suas artimanhas, ele vai, e Deus tem que pensar muito bem antes de fazer alguma coisa. Meu amado, isso não existe. Se Deus fizer assim, acabou o diabo, Satanás, inferno, demônio, acabou todo mundo, amado. Não tem guerra contra Deus. Deus é onipotente. Deus é o Todo-Poderoso. Então, a guerra de Satanás é contra a igreja. Ele faz guerra contra nós, contra o povo de Deus.
Em vistas de que nós termos uma carne. E esta carne onde está o pecado. Esta carne onde há tentação. De onde produzem todas as guerras que há entre vós, diz Tiago. Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então a carne é o que dá brecha para que Satanás possa agir. Por isso, Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Portanto, amado, a guerra é contra o chamado que recebemos. Então, Paulo vem e diz, olha, estou aqui em linha direta com o Espírito Santo. E Deus me garantiu, como o bom português falou, me garantiu que o que me espera em cidade é tão somente cadeias e tribulações. Ou seja, Paulo já foi prevenido, sabendo o que lhe esperaria, mas ele não foi, e vamos começar a entender segredos do chamado do ministério. Ele não foi no poder da sua carne, da sua sabedoria, da sua capacidade terrena. Ele foi pela direção do Espírito Santo. Ele foi segundo a ação de Deus. Por isso, nós precisamos desmistificar esse pensamento mundano, pragmático, que tudo que está correto dá certo, está dando certo. Ou seja, como é que pode? Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, de cidade em cidade, fazendo a obra de Deus, e ao invés de ter sucesso, ao invés de ter sombra e água fresca, eu chego, oro, a pessoa logo é curada, logo se converte, logo eu encho a igreja, e eu faço, e eu aconteço. Ao invés de acontecer isso, vem chibatada 30-1, apedrejamento, tem que descer de uma muralha, tem que correr, me xingam, me caluniam. Como é que pode uma coisa dessa? É Deus quem está no controle desse negócio todo? Preso. Então, amado, nós vamos desmistificar. Não é o fato de você estar sendo conduzido pelo Espírito Santo em linha com a vontade de Deus que você não enfrentará cadeias e tribulações. Na verdade, é o contrário. É porque você está seguindo que você vai enfrentar. Porque você está mexendo no mundo espiritual. Ah, bispo, então é melhor ficar quietinho na minha, não incomodar Satanás, não incomodar o inferno. Tá bom. Tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Não é verdade? Quando você estiver diante do reto juiz, o Senhor é eterno, e o Senhor é eterno falar, filho, eu te confiei 5 talentos. E o que é que você fez com os 5 talentos? Ah, Senhor, porque eu sabia que era Senhor severo, que ceifas onde não semeaste, então eu escondi o talento. Na parábola, de fato, quem recebeu 5 e 2 investiu. Eu estou dando uma colocada aqui na igreja. Esse cara recebeu 5 talentos, outro recebeu 10, outro recebeu 15. Você recebeu 5 aí, você está enterrando o teu talento? O que você está fazendo com o teu talento? Então, meu amado, eu quero lhe dizer esta manhã, Deus quer usar a minha vida e a tua vida também, amado. Não enterre a tua vida. Diga glória a Deus, eis-me aqui, Senhor. Não enterre a tua vida. Então, o nosso ministério, a nossa igreja, Cristo Vive Missão, desde a sua fundação, tem sido fiel à revelação da palavra da graça de Deus. Desde a sua fundação, temos nos mantido fiéis a esta palavra e absolutamente conscientes da nossa dependência absoluta de Deus, para que não venhamos a incorrer de pensarmos de nós mesmos além do que convém, que foi o erro de alguns ministros do Evangelho em nosso país, porque pensaram de si além do que convinha, se extraviaram por caminhos errados, começaram a pregar heresias. Então nós já tivemos pastores que disseram que era o próprio Espírito Santo, outro que disse que era Jesus Cristo hombre, não é verdade? Nós já tivemos aí o profeta
João, já ressuscitaram com um monte de gente, entende? Então nós agora a última é a mulher do Apocalipse. Gente, a mulher do Apocalipse é uma pastora de uma igreja, hein? Se você for lá, cuidado que vai ter as duas bestas vão estar lá também. Vai ter não só a mulher do Apocalipse, mas as duas bestas vão estar lá também. E vão querer te devorar. E devora, amado. É o bichinho devorador. Tem o trízimo, tem o quintuplísimo, tem o sextuplísimo, sei lá o que eles inventam. Então, cuidado para não ser devorado pela mulher do Apocalipse e as bestas. Então, nós precisamos de trazer o evangelho, amados, da graça de Deus, fiel às Escrituras, porque sem a edificação da palavra, da graça, a vida espiritual é frágil. Sem a edificação da palavra verdadeira, a vida espiritual é insegura. A pessoa não tem segurança do amor de Deus, não tem segurança se Deus está no controle. Você sabe, porque a carne gera confusão. Mas se Deus estivesse no controle, por que cadeias e tribulações, problemas enfrentam? Se Ele me ama, por que eu estou sofrendo? Você lembra das irmãs de Lázaro? Vão lá e digam para o Senhor: Senhor, aquele a quem tu amas, tu que ama ele, aquele a quem tu amas está doente. Vai deixar ele doente? Jesus ainda se demorou mais 2 dias e depois mais de até 2 para chegar. Um de caminhada e chegou no 4º dia. Lázaro já estava morto. Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas ela estava presente diante do Senhor da vida, amado. Diante do Senhor dos senhores. Eu não vou duvidar do amor de Deus, achando que Deus já tinha que ter feito. Amado, Deus é soberano, Ele está agindo, Ele está no controle de todas as coisas, amado. Então nós precisamos de ter esta plena convicção do amor, da ação de Deus, da soberania de Deus, para que não tenhamos uma alma dividida. Tiago fala: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O ânimo dobre, do original grego, vem de uma palavra diacrimonai. Diacrimonai significa 2 mentes em um corpo só. Você imagina uma esquizofrenia espiritual, uma bipolaridade espiritual. Ora, a pessoa diz: ó Senhor, eu acredito, eis-me aqui, eu vou contigo até a morte. Todos podem te negar, todos podem fugir. Eu não vou te negar, eu sou mais eu, pode contar comigo. Aí chega ali na hora: você é Galileu, você fala como um deles. Eu não, você está maluca, eu nunca estive com esse Jesus, eu nem sei quem é Jesus. E antes que tu me negue 3 vezes, o galo vai cantar 2 vezes. Aí o galo cantou. E Pedro negou. Esse não é galo, não? Esse é galo sim, bispo. A bispa nunca ouviu um galo cantar. Deixa o galo cantar de novo. Não, isso parece mais lobo, né? Está parecendo lobo. Deixa esse... É uma metamorfose ambulante. Então, amado, você sabe que esse Pedro, acompanhado do galo, todos nós temos debaixo da nossa pele. Muitos galos estão por aí cantando e muitos Pedros estão por aí negando diariamente. Quando nós temos oportunidade de falar de Jesus e ficamos com vergonha. Você está lá numa mesa, sentado, todo mundo jogando um carteado, todo mundo falando culturalmente, falando da Bolsa de Valores, falando dos políticos, falando não sei o quê, e você lá, agente especial secreto, ultra secreto, que nem eu, nem ninguém sabe que você é agente secreto de Deus. E você fica com vergonha de falar
do amor de Jesus? Olha o Pedro e o galo aí cantando. Então Paulo diz, gente, a vida, ela em nada é preciosa, contanto que eu complete o ministério que eu recebi do Senhor. Amado, o que seria a tua vida se você não tivesse Jesus? O que seria a tua eternidade se você não tivesse Jesus? Olha, amado, nós precisamos voltar ao primeiro amor em Cristo Jesus. Nós precisamos revisitar a palavra de Deus, nós precisamos revisitar a vida de oração, revisitar a vida de comunhão. Amado, use todas as ferramentas que você tem à sua disposição. Leia a palavra, tenha vida de oração. Não falte o culto de domingo. Quinta-feira tem culto online. Leia a Bíblia diariamente. Ouça os devocionais que o bispo manda. Leia os devocionais que o presbítero Jorge envia. Olha, mas se você tiver condições financeiras para isso no momento, faz uma viagem para Israel. Vai ver lá o túmulo vazio, vai andar no mar da Galileia, vai andar nas páginas da Bíblia, para isso mexer na tua vida, no teu coração, para você se aprofundar cada vez mais na Escritura. Que eu vou lhe dizer uma coisa, amado, não há vida sem Jesus Cristo, amado, não há. Eu posso vir aqui e ficar sendo prometendo, um mentiroso, prometendo para você, olha todo mundo aqui vai ter uma BMW, todo mundo aqui vai ter uma casa maravilhosa, todo mundo aqui vai, você sabe, morar não sei aonde. É mentira, amado, nem todos vamos. A Bíblia diz e mostra lá, todos poderemos escolher a 30, 60 e a 100 por um. Não é verdade? Agora, o que eu posso garantir para a tua vida em nome de Jesus é que você vai ser suprido de todas as tuas necessidades, amado. Que jamais você será desamparado por Deus. Agora, eu vir ao altar e colocar no centro da mensagem promessas vazias de riqueza, de dinheiro. Que evangelho é esse que está sendo testemunhado? O que eu tenho que colocar no centro da pregação é dizer, filho, você é abençoado, sabe por quê? Jesus perdoou os teus pecados, meu amado. E se você não tivesse sido perdoado, poderia ser dono do Banco Central, poderia mandar na Wall Street, poderia fazer parte da família Rockefeller, poderia ser do Rothschild, poderia ter o que quiser na vida. Não passa de um miserável que o dia que morresse sem Jesus vai para o quinto dos infernos, amado. Morre sem Jesus para ver para onde vai. Bispo, você não tem medo de falar essas coisas? Meu amado, não, porque o dia que esses olhos aqui fecharem, eu vou abrir ele na glória de Deus, diante do Senhor Jesus. Então o que me importa é falar a verdade. O que me importa é pregar o evangelho da graça de Deus. Veja o que Paulo diz na continuidade, 20, versículo 26. Paulo diz assim, olha agora, isso aqui é uma exortação para a igreja. Ele diz assim, portanto eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. E é o que eu tenho buscado fazer ao longo do meu ministério. Eu não quero ter o sangue de ninguém sobre a minha cabeça. E como é que se faz isso, bispo? Versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Olha, alguns pastores aí fora não sabem a maldição que estão atraindo para suas vidas. Assumindo uma igreja e pregando pasto velho para as pessoas. O altar tem que pregar a palavra de Deus. Aí ele diz, depois de versículo 28 a 32. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, o quê? Bispos. Para quê? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós, olha isso, amado,
é dentre vós mesmos que se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para quê? Edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos até o 35. De ninguém cobicei prata e nem ouro, e nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, amado, diga glória a Deus por isso. Então, nós precisamos de trazer o texto e deixar o texto ensinar as pessoas, porque, minha amada família espiritual, se o evangelho não for pregado, se a palavra verdadeira não for pregada, a igreja tornar-se-á frágil, a igreja tornar-se-á insegura. O primeiro lobo voraz que chegar numa promessa de ganhar no totobola, a promessa de não sei o que ficar rico, a promessa, você sabe, essas coisas humanas, a pessoa vai cair. A pessoa vai trocar a palavra do evangelho. Amado, o Brasil é campeão em misturar o evangelho com outras doutrinas. Você entra em algumas igrejas, você não sabe se é cristão, se é macumba, se é secretismo. A pessoa entra na igreja e sai da igreja com sal grosso, com vassoura, com rosa ungida, com óleo da unção, com a vassoura da promessa, a vassoura da bruxonilda, sai com o óleo de Harry Potter. Até o Harry Potter está no meio da igreja, mano. Acho que às vezes o cara às vezes vê o filme do Harry Potter e diz assim, tive uma ideia boa para botar na igreja. Não é assim que acontece? O cara vê um filme lá daquela coisa, você sabe, que dá resultado. Ih, rapaz, agora tive uma ideia, vou botar isso lá na minha igreja. Aí eu te pergunto, cadê o evangelho? Cadê Jesus? Cadê a obra de Deus? Essas pessoas não sabem o tipo de maldição que estão atraindo para a vida delas. A palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dentes. Você imagina o que é uma pessoa chegar, ó Senhor, em teu nome expelimos demônios. E Jesus virá para ela e falar, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Deus me livre. Então, amado, olha o compromisso de estar no altar da igreja. É por isso que você tem que amar muito e respeitar muito seu pastor, amado. Você não pode tratar o seu pastor como qualquer um, você sabe, um bobinho, você sabe, ame e respeite, porque você não sabe o fardo que está sobre o ombro do camarada. É um fardo pesado poder manter o ministério com integridade. É um fardo pesado poder manter o ministério com a pregação genuína da palavra. Que a todo momento o espírito de pragmatista vem e diz, não, bispo, se o irmão colocar uma rosa ungida, você sabe, vai ter 50 vezes o quórum que você tem na igreja. Aí você vai lá e faz isso durante alguns anos, depois você volta a pregar o evangelho, dá uma corrompidazinha de leve. Aí a palavra de Deus diz assim, foste fiel no pouco, será fiel no muito. És infiel no pouco, será infiel no muito. Não, bispo, o dia que a nossa igreja for rica, o dia que a nossa igreja tiver muitas condições, aí eu faço uma coisinha melhor para a igreja. Antes disso, não. É a minha casa que tem que ser bonita. Porcelanato só na minha casa. A igreja tem que ser aos pedaços mesmo. Para as pessoas olharem a igreja aos pedaços e pensarem assim, tadinha, a igreja está precisando de dinheiro, vamos dar dinheiro para a igreja. Nós não podemos nos usar desses subterfúgios humanos, amado. A igreja precisa de ser transparente.
Você precisa olhar para a sua igreja e saber quem é o seu pastor, saber quem é a sua igreja, ouvir a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Hebreus capítulo 2. A palavra de Deus é verdadeira, ela incomoda, amado. O mundo se incomoda com a palavra, mas nós não vamos deixar de pregar jamais. Hebreus 2:11 diz assim a palavra, algo importante sobre a graça e o Evangelho. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de quem? De um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da... Então, amado, vamos dar um louvor a Deus aí, amado. Vamos agradecer a Deus nesta manhã, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua benevolência. Então, amado, todos nós como cristãos e cidadãos do reino, temos uma identidade. Assim como temos uma identidade humana, temos uma origem, nosso pai e nossa mãe, não é verdade? Temos dados na nossa vida, nas nossas características, nossos trejeitos, que nos identificam como filho da pessoa tal, da família tal. Assim reproduzimos a verdade que trazemos da nossa família. Da mesma maneira, precisamos saber quem somos em Cristo. Precisamos conhecer o Evangelho, porque a vida consiste em conhecer a Deus. A vida consiste em conhecer a palavra. Você sabe quando você vai se dar mais bem consigo mesmo? Às vezes tem gente que diz, gente, tem horas que eu mesmo não me aguento. Já ouviu isso, bispo? Foi a bispa que falou? Não foi não, né? Não, a bispa é uma bênção. A bispa é uma bênção. Mas você sabe, isso é uma frase muito comum. Mas você sabe de uma coisa, amado? Você sabe quando que você vai se dar melhor cada vez mais consigo mesmo? Quando você conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos sua imagem e sua semelhança. Tem gente que diz assim, eu não aguento ficar nem um mês sozinho. Aí o cara namora com um, já está com uma, termina já pensando na outra, porque não aguenta ficar uma semana sozinha. Solidão, é muito triste ficar sozinho uma semana, não aguento. Meu amado, você precisa conhecer Jesus. Que a hora que você conhecer Jesus, você vai se dar bem até com o teu espelho, meu amado. Não é verdade? A única coisa que eu não me dou bem com o meu espelho é a minha barriga. Mas isso Deus sabe, já me perdoou e eu estou correndo atrás. Porque fora a barriga, até os meus cabelos, eu amo meus cabelos, amado. Olha aí, amado. O cabelo de Sansão, os cabelos, pelos poderes dos cabelos. Maravilhoso. Uma bênção. Então, nós precisamos de conhecer a nossa identidade, amado. Porque não adianta eu vir aqui e ficar pregando as 7 semanas dos passos não sei o quê. Você sabe, um monte de autoajuda. E não tem Bíblia, não tem Evangelho, não tem conteúdo teológico, não tem vida devocional. O camarada pega a Bíblia somente na hora de vir pregar o Evangelho. Na hora de pregar, ele vai lá, pega a Bíblia, deixa, eu já sei o que eu vou falar, agora eu só preciso dos textos para confirmar o que eu acho. Sabe? Olha, a minha opinião é essa. Agora eu vou correr atrás dos textos para confirmar a minha tese. Mas na verdade, eu pensei que mensagem era o contrário. Você primeiro vai no texto, você lê o texto, vê o que o texto está dizendo, e aí você faz uma mensagem buscando os textos bíblicos que dão base ao pensamento que foi desenvolvido pela própria palavra de Deus. É assim. É claro que depois de alguns anos de pregação e você já está ali com alguns textos, se você tirar aqui o exame de sangue, vai aparecer lá, 2 Coríntios 5,17. Faz o exame de sangue para tu ver se não vai aparecer. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já
passaram, eis que se fizeram novas. Aí você tirar no outro braço, vai aparecer Gálatas 2, 20 e 21. Logo já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Diga glória a Deus por isso. Então, meu amado, nós precisamos de ter isso no sangue, na vida. Porque isso é o testemunho do Evangelho. O testemunho do Evangelho não é somente um momento na vida que você lembra. É verdade, bicho, teve uma vez, há uns 10 anos atrás, que eu estava na fila da padaria, eu falei de Jesus para uma pessoa. Não, amado, isto é constantemente, todos os dias na tua vida. Onde você está, você respira o Evangelho. Onde você está, Jesus está falando por teu intermédio, exortando, é a tua identidade. Quais têm sido as tuas características? Quando as pessoas olham para você, elas acham você parecido com um galo. Ou acha você parecido com os lobos vorazes que dentre os irmãos se levantam falando coisas pervertidas. Ou, ao olhar para você, vai falar, gente, esse camarada tem uma cara de ovelha. Louvado seja o Senhor. Amém. E quem é ovelha, diga amém, irmão. Amém. Você tem cara de ovelha, mano. Tem alguns irmãos que parecem até uma ovelha mesmo. Mano. Se olhar o irmão Cardoso, olha o cabelinho do irmão Cardoso. Tem uns pelinhos saindo assim, parece uma ovelha. É igualzinho uma ovelha. Então, amado, como é bom olhar para o irmão para nós e olharmos no Espírito e dizer, nós somos as ovelhas de Jesus, nós somos rebanho. Esse linguajar já é acostumado, já é o nosso linguajar, é um linguajar bíblico. Nós trazemos no nosso DNA a característica da nossa família em Cristo Jesus. Nós somos membros da mesma família. Essa foi uma das mensagens de Cristo na cruz. Uma das 7 mensagens, quando Cristo estava na cruz e olhou para Maria e João, não era filho da carne de Maria. E Jesus disse, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Será que Jesus errou? Não era pai e mãe, não era mãe e filho de carne? Não, Jesus estava quebrando a idolatria do DNA, quebrando as barreiras do DNA e mostrando que a família cristã é todo aquele que creu no Evangelho e recebeu Jesus como seu Salvador. Esta é a grande família do Evangelho. Então, esta identidade que nós trazemos em nós, no DNA, que nós precisamos de promover a natureza de Deus, amado, declarando as mãos de Deus, a sua criação, o seu eterno poder, mostrando que nós temos o mesmo Pai na fé, nós temos a herança e as bênçãos de Abraão que nos alcançaram, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Diga glória a Deus por isso. Nós somos o Israel de Deus. Nós temos em nossas vidas ocultas em Deus o nosso nome escrito no livro da vida. A vida não se resume a acordar, trabalhar, pagar as contas e dormir. Acordar, trabalhar, pagar as contas e dormir. A vida não é isso. A vida é muito mais. A vida humana é muito curta. Nós precisamos pregar o que é eterno. Nós precisamos demonstrar às pessoas que muito mais vale você acumular tesouros da eternidade do que você viver correndo atrás das riquezas e da fama deste mundo, coisas passageiras. Olha lá, amada igreja, Hebreus, vamos voltar lá, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 13, diz assim, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha aí a mensagem que nós carregamos, pregamos. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, o que é que diz a palavra? É poderoso para socorrer os que são tentados também. Você sabe o que é isto aqui? É o evangelho da graça de Deus. É este evangelho que Paulo está dizendo que a vida para ele não é preciosa em nada se ele não testemunhar este evangelho. Então precisamos pregar a Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e misericórdia, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Moisés trouxe a lei, mas Cristo trouxe a graça e a verdade. E esta graça e a verdade um dia nos alcançou, nos libertou, fez de nós nova criatura. Diga glória a Deus por isso. Por meio do evangelho, novamente a nossa imagem espiritual é restaurada. Por meio do evangelho, novamente nos tornamos restituídos à glória de Deus. Uma vez que o primeiro Adão, através da desobediência, entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Então, quando nós nascemos, já nascemos mortos em delitos e pecados. Quando nasceu aquele bebezinho de 3 quilos, 700 e pouco, gordinho, lourinho, que o médico tentou nascer parto normal, mas aí não deu, ficou preso pela cabeça, ele empurrou de novo, disse, vamos pela cesariana. Aí quando eu nasci, que ele me puxou na mão, já estava lá um pecador. Já estava lá um pecador, já tinha nascido em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas graças a Deus por Jesus, que Ele salvou a mim, salvou a minha mãe, salvou a você, salvou a tua família. Amado, urge pregar o evangelho, amado. Você tem falado do evangelho para a tua família? Ou você só tem se preocupado em prover à sua família as coisas materiais? Você só tem se preocupado em prover à sua família conforto emocional? O evangelho confronta. O evangelho confronta. O evangelho mostra o pecado. O evangelho mostra a realidade do fim de uma vida que não se arrependeu do pecado, que é a eternidade no inferno. E isto é real, irmãos. Isto é real. E nós gastamos tempo com tudo, menos com a pregação do evangelho. E como é que se prega o evangelho, bispo? Em primeiro lugar, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso amor ao evangelho, amor à palavra de Deus. Quando eu deixo claro na minha família, onde eu estou envolvido, as pessoas sabem quem é Anderson. Eu sou do evangelho, pregador da graça de Deus. E é isso que nós precisamos fazer onde estivermos. Então Jesus Cristo, segundo Adão, pela sua morte, como nós vimos, destruiu aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo, e livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, nós não temos mais nada do que ter medo, nem da morte. Porque quando a morte bater na porta, Jesus já venceu a morte. Na verdade, ao invés da morte, receberemos a vida eterna no Senhor. Diga glórias, amém, Senhor. Paulo disse, gente, a minha vontade, por mim mesmo, era estar com o Senhor. Mas por causa da igreja, estou constrangido em permanecer na carne. Por causa e por amor do evangelho e de vossas vidas. Então nós estamos aqui por amor do evangelho, pregando Cristo Jesus, catargel, destruiu o poder do diabo, ou seja, limitou
limitou drasticamente. O diabo está absolutamente limitado. Cristo ocupa o lugar mais alto das nossas vidas. Diga amém por isto. O viver é Cristo. E termino lembrando um pouco da vida de Paulo. Porque Paulo estava aprisionado em Roma. Mas Paulo ele não se considerava um prisioneiro de César. Paulo se considerava prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui por amor de Cristo e do Evangelho. Ou seja, não eram os homens maus. Note, pense na vida humana de Paulo, atrás das grades, em Roma, e na sua realidade espiritual expressa nas cartas. Parafraseando, não eram os homens maus que estavam no controle da vida de Paulo, mas era a própria providência divina que permitia Paulo estar naquele lugar. Paulo estava preso, mas o Evangelho estava livre, correndo livremente e alcançando toda a guarda pretoriana, pelo menos mais de 16 mil soldados. A proclamação do Evangelho estava tendo êxito. Paulo estava pregando o Evangelho, que é o nosso oxigênio. Diga glória a Deus por isso. Evangelho do original. Filipenses 2,16. Olha o que diz a palavra bendita do Senhor. Preservando a palavra da vida. Olha lá. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo, em outras palavras, mesmo que eu tenha que morrer por causa do serviço da vossa fé, por ser um pregador da palavra, eu me alegro no Senhor e convido a todos a se alegrarem juntamente comigo também. Então, amada igreja, família na fé, o Evangelho é o maior presente de Deus por a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este mundo aí fora, que vive em torno da materialidade, do materialismo, do ilícito, do adultério, este mundo está cheio de violência, de corrupção, desespero, de confusão filosófica, de heresias. O pensamento materialista não tem ética, é responsável pela incidência de crimes, de mazelas que assolam a humanidade. Então, amada igreja, a solução do mundo é o Evangelho, a solução é a pregação da Boa Nova, é o anúncio e a vivência do amor de Deus. Este é o propósito da minha vida, este é o propósito da tua vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível, e ela é suficiente. Portanto, amado, não perca a palavra de Deus pelo caminho. Não perca a palavra de Deus pelo caminho. A história de uma mulher africana, uma mulher de Gana, que viajou 3 dias ao missionário. Sabe para quê? Para gravar um versículo bíblico. Porque esta mulher dizia assim: a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Ou seja, quais têm sido, amado, as tuas posturas diante do Evangelho? Qual tem sido a tua capacidade de abnegação e de busca pelo Evangelho? Em que escala está o Evangelho na tua vida em termos de prioridade? Primeiro lugar, segundo lugar, último lugar.
Qual é o lugar que ocupa a graça de Deus, o anúncio do Evangelho e a tão preeminente, tão próxima, iminente volta de Cristo Jesus? Amado, Jesus está voltando, amado. A conhecida parousia, a segunda vinda de Cristo. E a nossa posição de pregação do Evangelho é crucial. Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Pois bem, amada igreja, na vida de Paulo nós sabemos: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, como bispo, pregador da palavra, consciente que muitos galos cantam, muitos lobos uivam, muitas mentiras se levantam contra nós, prego à igreja admoestativamente: vigia, ora e vigia, porque muitos tentarão te arrastar, muitos com um linguajar pervertido tentarão te arrastar, tentarão esfriar a tua vida espiritual, tentarão levar a tua vida espiritual a banho-maria. Eu sou cristão, mas não oro. Eu sou cristão, mas não vou à igreja. Eu sou cristão, mas não falo de Jesus. Eu sou cristão, mas invisto 5 horas para ver filme, 5 horas para ver futebol, 5 horas para ver UFC, Anderson Silva, para ver não sei quantas mais, para a praia, então, dia inteiro. E para o Evangelho? Quantos dias, quantas horas, o que você faz pelo Evangelho? Quando dá, quando sobra. Vigia, amado. Vigia, minha amada igreja. Meus amados irmãos. Porque a vida só tem razão, valor e sentido se for para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A vida não se resume em acordar, trabalhar e pagar as contas. Ela é muito mais do que isso. Glorifique a Deus com a tua vida. Anuncie o Evangelho por onde você andar. Leve o amor de Cristo às pessoas. Diga para elas que depois desta vida carnal há uma vida eterna. Pergunte para elas se elas sabem onde elas viverão depois de morrerem. Pergunte se elas sabem o que é pecado, se elas acreditam que existe pecado, se elas acreditam que existe um Deus que no último dia, o dia de Cristo, será o juiz para julgar os pecados ou o perdão dos pecados. Pergunte para elas, porque pode ser, e é de fato, pode ser, que assim como foi nos dias de Noé, milhares de pessoas serão pegas desapercebidas e só notarão os seus destinos eternos quando as águas do dilúvio passarem e levarem a todos. Entretanto, não terá sido esse desaviso, esse desapercebimento por falta de avisos, porque eu estou aqui diante de muitos pregadores do Evangelho. Essa é a razão da tua vida, é a razão da minha vida. Fale de Jesus, pregue Jesus, testemunhe Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Estenda as suas mãos para os céus. Chegamos ao final desta reunião. Muito feliz e grato a Deus por esta manhã linda, por esta manhã maravilhosa. Vamos terminar com alegria, adorando a Deus. Estenda as suas mãos para os céus. Aos irmãos também que estão online, estendo aí uma palavra de amor em nome de Jesus. Pai amado e eterno, obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado pela igreja de Jesus, pela tua obra, por estas vidas, Senhor. Obrigado pela palavra ministrada que alcançou os nossos corações, trazendo renovo, restauração, vida em Cristo Jesus.
Declaramos agora uma semana em perfeita vitória. Declaramos uma semana cheia da glória de Deus. Que os anjos do Senhor acampem-se ao nosso redor, nos deem livramentos, nos guardem em todos os nossos caminhos. E como embaixadores do reino de Cristo, atalaias de Deus, nos colocaremos, Senhor, nas brechas, anunciando a Tua palavra. Assim sendo, Senhor, usa a cada um dos Teus filhos e filhas, aqui presentes, os que estão ouvindo pela internet também, em nome de Jesus. E que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifesta nesta manhã de domingo e para sempre na vida da igreja de Deus, daqueles que são chamados para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E o povo amado, escolhido do Senhor, diga amém. Vamos louvar ao Senhor.